Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada porque a Tua palavra me garante que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então, se a Tua palavra me garante isso, eu confio nela, eu descanso nela. A Tua palavra também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, em Mateus 11, verso 28. Então, que hoje, Pai, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão angustiados, temerosos, todos os que estão pensando em desistir, todos os que não estão aguentando mais, todos os que estão sendo perseguidos, se sentindo perseguidos, todos os que estão se sentindo encurralados, todos os que não têm mais respostas para as situações que estão vivendo, que nessa noite, Pai, todas essas perguntas, todos esses questionamentos, todos esses medos e dúvidas possam ser entregues nas Tuas mãos. Porque nós temos certeza, Deus, de que a situação pode até continuar igual durante um tempo, mas a gente pode afirmar que o nosso coração é transformado quando nós estamos na Tua presença. Nosso coração é mudado, é alterado quando a gente entrega para o Senhor os nossos medos. Então que nessa noite, Pai, nós possamos entregar os nossos medos no Teu coração. Que nós possamos depositar no Senhor a nossa confiança. Que nós possamos nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão, como diz em 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Que a gente possa lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque a gente tem certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. E que nessa noite, Pai, ninguém saia daqui sem ter essa certeza. Essa certeza de que o Senhor nunca está alheio aos nossos problemas, o Senhor não está distante de nós, a certeza de que o Senhor é o nosso Pai, a certeza de que o Senhor conhece as nossas lutas, a certeza de que o Senhor quer nos renovar, a certeza de que o Senhor tem o controle das nossas vidas e a certeza de que no Senhor nós podemos confiar e descansar, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Não é isso aí? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E vou fazer uma breve recapitulação aqui. Vou recapitular, fazer uma breve introdução aqui com vocês. Essa carta de Pedro é uma carta muito especial, né? Ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? Mas a gente vai ver mais à frente que quem escreveu para ele, né? Que alguém escreveu essa carta para Pedro, mas que essa era a mensagem que ele queria passar para aquele povo, que era povo de Deus e que estava ali dividido em várias regiões ali em Roma. Mais à frente você vai ler nesse livro que Pedro fala sobre a Babilônia. Mas aquele povo não estava na Babilônia, eles estavam em Roma. Pedro fala de Babilônia porque Babilônia foi um local onde o povo de Deus ficou preso, ficou sofrendo, sendo angustiado durante bastante tempo, né? E quando ele escreveu essa carta para aquele povo que era povo de Deus, era um povo que conhecia a Deus, olha só, ele quis trazer à memória daquele povo quem eles eram em Deus, porque eles conheciam a Deus, eles eram homens e mulheres de Deus, mas eles estavam passando por tantas perseguições, por tantas lutas e por tantas provações que eles já estavam se esquecendo quem era Deus. Acontece isso com você? Em algum momento assim de angústia, no momento de medo, no momento de perturbação, você costuma se esquecer quem é Deus na sua vida? Você costuma se esquecer das promessas que Deus fez? Você costuma se esquecer daquilo que diz na palavra de Deus? Você tem realmente deixado que a tua memória se lembre daquilo que é bom, daquilo que vem de Deus, daquilo que é a palavra de Deus? Você tem realmente permitido que Deus faça morada no seu coração e que as palavras dele sejam as mais importantes na sua vida? Você tem permitido que Deus seja o centro da tua vida? Então, Pedro falava para aquele povo que no momento de perseguição já estava se esquecendo quem Deus era. E no capítulo 2, ele já começa dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Deixando, pois, toda a malícia ou maldade, né? Despojando-vos, diz outra versão. Abandonando, diz outra versão. Largando, deixando de lado. Ou seja, não vivendo a maldade. Não querendo ser dominado pela maldade. Deixando pra lá a maldade. Não querendo que a maldade seja o centro da sua vida. Então ele já começa falando para aquele povo, olha, abandonem, deixem, porque não é importante que vocês vivam a maldade. Mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, mesmo que vocês estejam sendo agora afrontados, mesmo que agora vocês estejam sendo ridicularizados, mesmo que agora vocês estejam sendo oprimidos, deixe a maldade.
É isso que Pedro começa falando para aquele povo no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Deixa a maldade. Ou seja, deixa que a justiça, ela pertence a Deus. Deixa que Deus é um pai justo. Deixa que Deus, o teu pai, ele é um pai bom. Ele é um pai bom. Pode ter sido que o seu pai aqui dessa terra não tenha sido ou não seja um bom pai para você, mas o teu pai celestial é um pai bom. Ele é um pai que cuida de você. Ele é um pai que conhece as suas necessidades. Ele é um pai que nunca deixa você. Então Pedro, no primeiro capítulo, ele trouxe isso à memória daquele povo. Vocês sabem de quem vocês são filhos? Vocês estão se lembrando quem é o pai de vocês? Aí agora no segundo capítulo, ele vai dizendo para aquele povo que estava sendo perseguido, ou seja, que estava sendo esmagado. Você está sendo esmagado? Tá passando por essa opressão nesse momento agora, porque assim, se você disser que não, eu vou ter que discordar de você, meu amigo, minha amiga, né? Porque a gente tá vivendo um tempo de muito arroxo. A gente tá vivendo um tempo de muita opressão, de muita perseguição, de muita angústia. O mundo tá virado. Se a gente parar para ler as notícias, e olha que eu passei muito tempo sem querer saber de muitas notícias, porque eu sei o quanto as notícias ruins, elas podem nos dominar. Eu sei o quanto que as notícias ruins, elas podem nos paralisar, né? Eu sei o quanto que as notícias ruins, elas chegam a todo momento, não é verdade? Meu amigo Guilherme, Pati, Patrícia, não é verdade, gente? As notícias ruins, elas chegam muito mais rápido pra gente. Já percebeu isso? Notícia ruim chega na mesma hora. Agora, notícia boa, a gente nunca fica sabendo. Alguém que nos elogiou, alguém que fala que gosta da gente, a gente não fica sabendo. Alguém que se sente feliz na nossa presença, às vezes a gente não fica sabendo. Mas notícia ruim chega o tempo todo. Então, Pedro estava lembrando aquele povo de quem eles eram filhos, né? E a gente está num tempo de muito descaso, a gente está num tempo de perseguição, a gente está num tempo de guerras e as notícias mostram isso a todo momento. O que está acontecendo na China? O que está acontecendo no Irã? Gente, o que está acontecendo no Brasil? Tanta coisa tem acontecido no mundo. Quantas guerras, as pessoas em divisão, as pessoas em lutas, em guerras constantes, né? Quanto que isso tem entrado no coração das pessoas e muitos de nós nos deixamos levar. Muitos de nós nos deixamos levar. Mas Pedro começa nesse capítulo falando para aquele povo e falando para a gente agora. Deixa a maldade. Se despoja da maldade, abandona a maldade. Maldade significa o quê? Qualidade de quem é mal, perverso, malignidade, crueldade. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é cruel. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é maldosa. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa que faz mal pra gente. É ruim. Nosso coração não quer viver aquilo. Nosso coração não deseja viver aquilo. Mas o que ele tá dizendo aqui não é que a gente, às vezes, sim, às vezes a gente vai ter que se proteger, às vezes a gente vai precisar se proteger, às vezes vai ser necessário, sim. Mas o que ele está dizendo para aquele povo é: não seja você maldoso, que você não seja maldoso, que você não seja dominado pela maldade. E são vários os versos que falam sobre maldade. Ó, vou aqui em Provérbios 6:18. Eu li esse capítulo há poucos dias. Provérbios 6, verso 18 e 19. Olha o que diz. 18. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam e correm para o mal. São coisas que Deus odeia, são coisas que Deus não gosta. Esse capítulo aqui é muito conhecido, né? Como as 7 coisas que Deus não gosta, né? As 6 coisas que Deus não gosta e a 7ª que ele detesta, que ele abomina. E a 7ª coisa que Deus abomina é quem cria contenda entre irmãos. Olha que forte isso. Então Deus abomina a maldade. Deus abomina a perversidade. Deus abomina a crueldade. E a gente está vendo cada vez mais que esse mundo está cruel. E não é à toa que Pedro estava falando isso para aquele povo. Ele estava dizendo aquilo porque o povo podia se esquecer quem era Deus. Podia se esquecer tudo que eles já tinham vivido com Deus. Eles podiam facilmente se esquecer, como você e eu, como nós podemos nos esquecer. A gente pode se esquecer de quem é Deus por causa das lutas que nós estamos enfrentando. E Pedro estava dizendo para eles: não se esqueça. Não se esqueça que eu sou o seu Deus. Não se esqueça que eu não quero que você seja maldoso. Não se esqueça que eu não quero que você pague o mal com o mal. Não se esqueça que eu não quero que você seja dominado por isso. Olha o que diz em Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. A Bíblia também diz, agora não lembro onde, mas aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Peca. Então, assim, que a gente faça o bem, isso inclui pessoas que nos fazem mal? Inclui. Inclui. Isso inclui pessoas que não nos querem bem? Inclui.
Inclui. Isso inclui pessoas que fazem a nossa casinha? Inclui. Infelizmente inclui. Então, assim, é claro que nós não somos obrigados a termos como melhores amigos as pessoas que são perversas e maldosas, mas que a gente não perca a oportunidade de fazer o bem, especialmente para essas pessoas que são maldosas com a gente. E outros versos também falam sobre a maldade. Provérbios 11, 3, verso 3, Provérbios 11, 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos são cruéis, maldosos, né? Malignos, os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Olha o que Pedro está dizendo. Abandona a maldade, ou seja, não se preocupa com quem faz mal. Deixa que Deus cuida de quem faz mal. Deus cuida de quem é maldoso. Deus cuida de quem trama. Deus cuida de quem está tramando pelas suas costas. Deus cuida de quem deseja te ver morto. Deus cuida, não a gente. Então era isso que Pedro estava dizendo para eles. Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. 22, 8, na realidade. Provérbios 22, 8. O que semeia a injustiça cegará males. Então, quem semeia, quem planta a injustiça vai receber coisa ruim, gente. Não adianta a gente querer plantar coisa ruim, né? E querer receber coisa boa. Então, assim, não adianta a gente querer plantar uma melancia e querer receber um melão. Não vai acontecer. Então, assim, nós sofremos sim as consequências dos nossos atos. Eu sofri as consequências dos meus atos e sofro as consequências dos meus atos. Quando eu escolho ser dominada pela carne, eu vou receber a recompensa que a carne tem pra mim. Agora, quando eu escolho ser dominada pelo Espírito, eu vou receber a recompensa que o Espírito tem pra mim. Isso indica, né? Sinto lhes dizer, isso inclui matar a nossa carne. A gente tem que matar a nossa carne a todo momento. Então Pedro dizendo para aquele povo, olha, abandona a maldade. E tem vários versos, ó, em Provérbios tem vários versos que falam sobre maldade, sobre malignidade, tem vários, são vários os versos. Então, que a gente comece a se afastar da maldade. Não seja maldoso, inclusive com quem é maldoso com você, especialmente com quem é maldoso com você. Não pague o mal com o mal, até para quem merece. Até para quem merece. Não pague com o mal. Deixa nas mãos de Deus, porque é Ele quem conhece o nosso coração. É Ele quem luta as nossas lutas. É Ele quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem está no controle da nossa vida. E é assim que eu luto as minhas guerras, né? É assim que a gente luta as nossas guerras. Deixando a maldade, deixando a malícia, né? Essa outra versão aqui, vou voltar para 1 Pedro aqui, capítulo 2. Deixando a maldade, deixando a mentira. Tem outra versão que diz deixando a mentira. Você conhece algum mentiroso? Conheço alguns, né? Conheço alguns. Quem já assistiu o Alto da Compadecida, já fique sabendo que é meu filme brasileiro preferido. É claro que sim. É o mais legal de todos, né? E lá tem a história de Chicó e João Grilo, né? E Chicó é um mentiroso de carteirinha, né? E toda a história que ele tá contando, ele não sabe direito da história porque ele tá inventando, né? Se perde até na própria mentira. Mas aí quando ele tá contando a história, alguém pergunta mais detalhes, ele diz, não sei, só sei que foi assim, né? Porque mente que dói, mente que acredita nas próprias mentiras, né? E é fato que ali é um personagem, mas existem muitas pessoas que mentem a todo momento. Mentem por tudo, mentem por qualquer coisa, né? Eu lembro quando eu era criança, eu enganava minha mãe, porque eu nunca gostei de leite, eu não gosto de leite, leite puro. O tanto que eu amo café é o tanto que eu odeio leite, né? E aí minha mãe me obrigava a tomar leite, porque, né? Nossa, leite faz bem pra saúde, pra criança, e a gente vai falar daqui a pouco sobre leite, olha que engraçado. E eu não gostava e não gosto até hoje de leite. A única coisa que eu não gosto, leite e carne mal passada. Pelo amor de Deus. Minha carne tem que ser torrada e leite não me ofereça que eu não vou querer. A não ser que assim, só tenha que tomar. A não ser que seja um desafio, né? Se for um desafio, se valer dinheiro, eu tomo leite. Então, eu enganava minha mãe, né? A minha mãe acreditava que eu tomava leite, mas eu não tomava leite. Na hora que ela virava as costas, eu virava o copo de leite dentro da pia e dizia que tinha tomado no guti-guti, mas era tudo mentira. Não gostava de leite, não tomava, né? Então, crianças mentem também. Aí você vai me dizer, meu Deus, que absurdo, crianças não mentem, crianças são perfeitas, crianças são maravilhosas. Sim, crianças têm um coração puro, né? Crianças têm um coração ingênuo, né? Já conheceu alguém que é grande, que é adulto já, mas tem um coração ingênuo? São pessoas tão bondosas, né? Engraçado, né? Pessoas que são tão ingênuas que acreditam em qualquer história que contam. Costumam dizer assim que são pessoas com coração de criança, né? Então, claro que criança é uma bênção, claro que criança é maravilhosa, mas criança também pode mentir.
Se o pai e a mãe não ensinar para a criança que ela não pode mentir, ela vai crescer mentindo, né? E aqui falando sobre a mentira, né, que significa quando você engana alguém, quando você é falso com alguém, quando você tem o hábito de mentir a todo momento, né? E aí eu tinha 5 anos de idade, mais uma história minha, que hoje eu poderia ser uma mentirosa de carteirinha, né? Eu poderia ser muita coisa hoje. E aí eu roubei um batom da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. E naquela época, pra minha mãe ter um batom era muito difícil. E aí eu peguei o batom da minha mãe e dei pra professora de presente, porque eu queria que a professora gostasse de mim, né? E aí, minha mãe passou meses e meses querendo saber cadê esse batom, onde foi parar esse batom, né? E toda vez que ela me perguntava, eu dizia, não sei. Faltou dizer igual o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Nunca ela soube, nunca, se fosse depender de mim, ela nunca saberia desse batom. Eu passei meses enganando a minha mãe, dizendo pra ela que não fazia ideia de onde estava esse batom. Até que um dia uma prima minha, X9, mas nesse caso ela foi usada por Deus, né? Ela falou pra minha mãe, eu vi ele, né, com um batom desse, ela deu pra professora. Ela falou que queria que eu tomasse uma surra da minha mãe. E foi o que aconteceu, né? Minha mãe me deu uma peia grande, mas eu sou grata a ela por essa surra que ela me deu, porque eu aprendi que eu não podia pegar nada de ninguém. Então, a gente precisa corrigir as crianças. Eu não sou mãe ainda, mas quando eu for, eu quero saber corrigir, né? Peço a Deus que me dê essa sabedoria, essa prudência. E nós, quando formos pais, vocês que já são, a gente tem que corrigir os filhos, porque senão eles crescem fazendo tudo que eles querem. Não podem ser mimados. Então, se minha mãe não tivesse me ensinado que eu não podia mentir, eu ia continuar mentindo, roubando as coisas dos outros, ia ser uma cleptomaníaca, ia ser uma mentirosa e só ia dizer pro povo, não sei, só sei que foi assim, né? Então, Deus não deseja que a gente tenha um coração assim, porque quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então não é à toa que hoje em dia eu falo até demais às vezes, né? Às vezes eu quero ser tão sincera que eu falo até demais o que eu não deveria falar. E entender esse ponto, assim, sabe? Esse centro, esse ponto crucial, assim, entre você não falar tudo que você quer falar e não ser dominado pelas suas emoções e pela sua língua, né? Que a carta de Tiago diz que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Então, a gente não pode ser dominado pela nossa língua. Então, esse centro, assim, esse ponto entre você não dizer tudo que você quer e você falar o que é necessário falar é muito difícil, gente. É muito difícil alcançar esse ponto. É só Deus quem dá pra gente esse ponto, né? Saber a hora de falar e saber a hora de não falar. Mas hoje em dia eu acabo falando com certa sinceridade ao extremo, né? E é nisso que Deus vem me tratando há muito tempo, né? Porque eu não gosto da mentira. A gente não deve ser dominado pela mentira. A gente não precisa mentir, né? Versos que falam sobre isso. Vai lá comigo. Efésios 4, 25. Deixa eu achar aqui, Efésios. Efésios 4, 25. Olha o que diz lá. Efésios 4... Cara, tô olhando uma Bíblia diferente. 25. Por isso, deixando a mentira. Olha o que tá dizendo aqui, Efésios 4, 25. Pedro, lá na primeira carta dele, no capítulo 2, tá dizendo o quê? Deixa a maldade, deixa a malícia, deixa a mentira. Aí aqui em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E como que eu consigo falar a verdade para outra pessoa sem machucar, sem magoar aquela pessoa? Como que alguém consegue me falar o que é a verdade, né? E o que vem a ser a verdade no mundo em que cada um tem a sua opinião? Né? O que vem a ser a verdade no mundo em que cada um pensa alguma coisa sobre algo? Né? É complicado, né? Pra mim, a verdade é que tá na palavra de Deus. Então, essa palavra aqui, eu continuo falando sobre ela, eu continuo dizendo que pra mim ela é a verdade e eu acredito nessa verdade. Essa palavra aqui é a verdade que o mundo precisa ouvir. Então, Pedro tá dizendo pra aquele povo, deixa a maldade, deixa a mentira. Não fala mentira, fala da verdade. Então, não conta aquilo que não é verdade, não conta aquilo que é mentira, conta aquilo que é verdade. Então, fala da palavra de Deus. Falar de Deus, quando a gente fala de Deus, a gente nunca erra. A gente nunca erra. Quando a gente fala da palavra dele, a gente nunca erra. Olha o que diz. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, 9. Colossenses 3, 9. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento
segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha isso, não mintam uns aos outros, porque vocês já não são mais o velho homem. Você não é mais o velho homem, então não minta para as outras pessoas. Nossa, mas como eu posso fazer para não mentir e ao mesmo tempo não ser grosseiro, né? Era o que a gente estava falando aí. É um ponto que é difícil, muito difícil para algumas pessoas. Para mim é muito difícil, não sei se é para você. Para mim é muito difícil. Eu preciso sempre ir para a palavra e buscar em Deus. E esse capítulo, inclusive, de 1 Pedro, que a gente está lendo aqui, no capítulo 2, fala que a gente tem que estar sempre pronto para responder a razão da nossa fé. Eu acho que é esse capítulo que fala. Eu vou descobrir daqui a pouco se é aqui. Então, a gente tem que ter sempre a melhor resposta. Mas às vezes a gente não vai ter. A gente precisa entender que nem sempre nós vamos ter a melhor resposta. Mas que a gente busque sempre responder com calma e tranquilidade. Que a gente peça a Deus que nos capacite a responder aos outros com calma e com tranquilidade. Que a gente peça a Deus que nos ajude a nos despir do velho homem. Né? Porque é isso que Colossenses disse aqui, Colossenses 9 e 10, né? Não mintam uns aos outros porque vocês já não são mais o velho homem, agora vocês são nova criatura. E Deus fez novas todas as coisas. Então, Carla, Camila, Cirlei, se você é nova criatura, se nós somos novas criaturas, então a gente não pode viver mentindo pro outro. A gente tem que buscar falar a verdade. Mas como que a gente fala essa verdade? Em amor. Em amor. Tanto é que na primeira carta de Pedro aqui, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 8, não, cadê? Calma, gente. Aqui, no verso 22, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Seja obediente à verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que Deus diz. Então, você purifica a sua alma por meio da obediência à verdade, tendo em vista sempre, ou seja, você vai ser obediente à verdade de Deus, você vai dizer a verdade de Deus, mas sempre tendo em vista o amor fraternal, sempre por meio do amor fraternal. E diz mais, um amor não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, um amor que não é falso, um amor que não é mentiroso, um amor que não quer mostrar para os outros uma coisa que não é, um amor que não é maldoso, um amor que não é ardiloso, um amor que é verdadeiro. Um amor que é verdadeiro, que busca amar o outro em sinceridade, ainda que às vezes você não consiga, porque às vezes nós não conseguimos. Inclusive, perdoar o outro não é ação sua, não é nossa ação. Perdoar quem nos faz mal não é ação do ser humano, não é ação da Elinéia, não. Perdoar o outro é ação do Espírito Santo. Quem te capacita a perdoar quem te faz mal ou quem te fez mal é o Espírito Santo. Então, se você lança para ele, Senhor, tem essa dificuldade, Senhor, eu não dou conta disso, Senhor. Olha como essa pessoa é, olha o que essa pessoa faz. Pior, não é a pessoa que nos fez mal, é a pessoa que continua nos fazendo mal. E nós temos que nos relacionar. Como que a gente lida com isso? Só em Jesus. Se não tiver Jesus, a gente não dá conta. Se a gente não for até Jesus, a gente não consegue nunca perdoar. Quem te capacita para perdoar é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxiliador, nosso consolador, aquele que é presente, que é nosso amigo, que é nosso melhor amigo e que conhece as nossas necessidades. Então o apóstolo Paulo diz para ele, deixa a maldade, deixa a mentira, deixa a falsidade e diz mais, deixa a hipocrisia. Hipocrisia. Gente, eu achei que eu ia conseguir terminar este capítulo hoje, mas eu tô aqui nos primeiros versos, e foi o que eu falei no início, né? Não vou falar os nomes das pessoas que estão entrando, porque eu acabo perdendo muito tempo, e tô falando, gastando muito tempo em cada capítulo, mas eu tô aqui ainda nas primeiras palavras, eu tô no verso 1, eu tô no verso 1 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ainda. Enfim, deixa a hipocrisia. O que significa hipocrisia? Hipocrisia nada mais é do que falsidade, fingimento, né? Mentira também. Hipocrisia também é uma espécie de mentira. É uma dissimulação, olha outra palavra aqui, é um fingimento, como eu falei. Dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. É quando você dissimula aquilo que você realmente sente. É quando você finge que você sentiu algo que você não sentiu. É quando você diz algo que na realidade não é o que você é. É quando você prega algo, porque sim, existem pessoas que pregam sim, que falam até dessa palavra aqui, mas falam com fingimento, com hipocrisia. Né? Então, às vezes a pessoa pode pregar essa palavra, pode estar falando da verdade,
Olha que forte isso. Às vezes a pessoa pode estar falando da verdade e não vivendo a verdade. Pensou aí? Às vezes acontece. Às vezes a pessoa pode falar sobre a verdade, fala acerca da verdade, mas não vive a verdade. Vive uma mentira. Não é à toa que Deus, ele é um Deus tão presente, ele quer ser tão próximo de nós, porque ele não quer conviver com os filhos que escondem e que usam máscaras. Deus não quer conviver com fingimento. Deus não quer conviver com mentira. Não, Deus não quer. Deus quer a verdade. É por isso que quando alguém me diz, eu oro assim, né? Tá com raiva de alguém. Claro, cada um tem a sua personalidade, tá? A gente falou isso na primeira live. Tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o melancólico e tem o fleumático. Cada um tem a sua personalidade. Mas, gente, nas minhas orações, de acordo com a minha personalidade, tá? Se alguém se identificar aí, seja bem-vindo ao time, né? De acordo com a minha personalidade. Quando eu tô com raiva de alguma coisa, a minha oração, gente, eu não consigo orar simplesmente dizendo, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, abençoa aquela pessoa que me fez mal. Não, gente, não. Às vezes a minha oração é rasgada, Senhor, o Senhor tá vendo o que aquela pessoa faz. Às vezes minha oração é, Senhor, o Senhor tá vendo, Pai. Várias e diversas vezes em que eu tô orando assim, rasgando. Senhor é isso, Senhor é aquilo, Senhor não sei o quê. Eu vou aliviando o meu coração. Eu não, né? Eu não dou conta de nada. Deus vai aliviando o meu coração. Deus vai trazendo paz ao meu coração. Deus vai equilibrando tudo dentro de mim. Ele vai acalmando tudo dentro de mim. Por quê? Porque a minha oração foi sincera. Então assim, Pedro tá dizendo para aquele povo, gente, deixa a maldade, deixa a mentira, deixa a maledicência, gente, deixa a hipocrisia, ou seja, deixa o fingimento. Ele estava falando para cristãos que já conheciam a Deus há muito tempo. Pode ser que você conheça a Deus aí há muito tempo e viva uma vida assim. É isso, Rose, sanguínea. É isso, minha amiga. Então, que a nossa oração seja sincera, que o nosso amor seja sincero. E também tem um ponto, gente. No dia que você não der conta, tudo bem você não dar conta às vezes, tudo bem você não conseguir às vezes. Não se crucifique tanto ou se cobre tanto, querendo perfeição de vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Né? Tem dia que eu não dou conta e eu peço para Deus me ajudar. E Ele ajuda porque Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. Mas a minha oração é sincera. Senhor, o Senhor tá vendo isso? Senhor, eu tô com raiva disso. Pai, olha só. Eu conto as histórias pra Deus como se Ele não soubesse. E claro que Ele ama isso, mesmo que Ele saiba de tudo, Ele quer ouvir o filho falar, gente. Ele quer ouvir o filho falar. Então, às vezes a minha oração é assim, Senhor, olha, fizeram isso. Olha, meu dia foi assim. Olha, Pai, tô por aqui, não tô mais aguentando. Sabe, Pai, eu tô desistindo. Pai, tô pedindo arrego. Eu me lembro muito de um dia que eu tava aqui em casa, e aí fui lá pro quarto e parei na janela do quarto, abri a janela, e eu gosto de olhar pela janela do quarto, porque dá pra ver a árvore que tem aqui na frente, que Deus colocou ela aqui para mim. Eu tenho certeza que Deus colocou essa árvore aqui para mim. E nesse dia, eu orando sozinha no quarto, chorando, orando, me esgoelando diante de Deus. Senhor, o Senhor não tá vendo, né? Como se Ele não visse, né? O Senhor não tá enxergando, como se Deus não enxergasse. O Senhor não tá percebendo, como se Deus fosse burro, né? Eu falando com Deus, me ajuda, socorro Deus, né? E naquele dia eu me lembro, eu nunca vou me esquecer. Eu coloquei as duas mãos pra fora e fiquei assim, como quem espera algo de Deus, né? Senhor, fala comigo, Senhor. Responde, Senhor. Traz uma resposta pro meu coração. E tudo escuro de noite. Gente, de repente, quando eu coloco as mãos pra fora e fico esperando, começa a chover na minha mão. Gente, quando começou a molhar a minha mão, eu falei, não é possível. Eu comecei a ouvir um barulho de água, né? Um barulho assim, era água batendo no asfalto. Mas eu não tinha visto ainda. Quando eu olho pro asfalto e o asfalto começa a molhar, e a minha mão começa a molhar, eu falei, Deus, como o Senhor é poderoso, como Deus é maravilhoso. Então, às vezes, Deus vai responder assim. Às vezes, Deus vai responder com chuva na tua mão. Às vezes, Ele vai responder com silêncio. Mas que a gente não deixe de orar. Que a gente não deixe de buscar. E olha, lembra do que Pedro está dizendo? Olha, abandona a maldade. Não paga o mal com o mal. Abandona a mentira. Não mente. O pai da mentira é o diabo. Fala a verdade que Deus te manda falar. Vigia no que você fala para não falar o que não é necessário. Não seja controlado ou controlada pela sua língua. Não deixa. Deixa que Deus controle a tua vida. Deixa que Deus fale aquilo que é necessário falar, né? E quando Ele te mandar falar, fala com coragem, com ousadia. E deixa também a hipocrisia.
Deixa o fingimento, deixa a mentira. Seja quem Deus te fez para ser de verdade. Não queira você ter a personalidade do outro. Não queira você pregar como o outro prega. Não queira você cantar como o outro canta. Seja você. Seja quem Deus te fez para ser. Quem Deus te fez para ser. Porque às vezes nós queremos tanto ser quem o outro é, que a gente se esquece quem Deus nos fez para ser. E aí entra no próximo ponto, né? Sueli, eu tô pensando em mudar o horário por causa dos meus compromissos, né? Porque nas outras 2 quintas foi ao meio-dia. E aí eu tô pensando ainda, ver se eu troco o horário pra quinta-feira à noite. Eu vou fazer uma enquete aí pra ver o que todo mundo me diz, tá bom? Então, entra no outro ponto que Pedro diz para aquele povo deixar também, né? Eu falei da comparação, de você querer fazer o que o outro faz. E qual é o outro ponto que Pedro fala ali para aquele povo? Deixa a inveja. Deixa a inveja. O que significa inveja? Desgosto, tristeza, né? Provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Olha que forte isso. Desejo irrefreável, desejo que você não consegue controlar, de possuir ou gozar aquilo que é do outro. Olha que sentimento péssimo. Olha que sentimento horrível. Quem teve esse sentimento horrível não foi o diabo? O diabo, ele não queria ser igual a Deus, não foi por isso que ele foi expulso do céu? Ele não queria ser igual a Deus? Ele não sentia inveja de Deus e por isso ele foi expulso, não foi isso que aconteceu? Judas, que caminhava com Jesus, quando foi tomado por Satanás, ele não sentia inveja de Jesus também? Por quê? Porque com certeza o diabo, ele tem inveja de mim e de você. É claro que ele tem inveja. Se nós somos filhos de Deus, ele tem inveja da gente. Ele deseja ter o que nós temos. Olha como é forte isso. O diabo, ele deseja ter o que nós temos, mas ele sabe que ele não pode ter o que nós temos porque não adianta mais arrependimento pro diabo. Por que não adianta? Porque o futuro dele já está decidido, está escrito aqui na Bíblia. E você leu lá em Apocalipse. O fim do diabo, ele já sabe qual é. Agora nós não, você não, ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para buscar a Deus, ainda há tempo para mudar a nossa postura, ainda há tempo para a gente mudar de caminho, ainda existe tempo para nós, para o diabo não, ele já sabe qual é o fim que espera por ele. Então, é por isso que ele é tão invejoso, é por isso que ele sente tanta inveja da gente, e é por isso que ele usa pessoas também, às vezes de perto, que vão sentir inveja da gente. Um sentimento irrefreável, um sentimento incontrolável de ter aquilo que é do outro, de ser aquilo que o outro é. Olha que sentimento do inferno. Que sentimento horrível, gente. Judas sentia isso de Jesus, porque Judas estava tomado por Satanás, pelo diabo. Judas caminhava com Jesus. Judas via os milagres que Jesus fazia. Judas via e sabia perfeitamente que Jesus é bom, que Jesus era bom, ele tinha essa certeza, porque ele via, conforme ele caminhava com Jesus, ele via as pessoas sendo curadas, ele via as pessoas sendo transformadas, ele via tudo que estava acontecendo, e ele via que existia bondade, amor, atenção, que existia um amor tão profundo, e existe um amor tão profundo no coração de Jesus por nós, porque imagina, cara, ele morrer por mim e por você, sendo santo, ele sendo santo, nós somos chamados de santos também, mas sendo ele perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós não somos, esqueci a palavra agora, mas a gente erra. Em algum momento a gente vai errar. Jesus não. Ainda assim, ele se entregou naquela cruz por nós. Olha o tamanho do amor que existiu no coração de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Pela minha vida e pela sua vida. Então, com certeza, Judas sentia inveja de Jesus. Sendo levado por Satanás, ele sentia inveja de Jesus também. E não é à toa que ele vendeu Jesus por 30 moedas. Por quê? Porque sim, era para acontecer dessa forma. Jesus seria vendido, Jesus seria traído, Jesus seria humilhado. Lembra não de Isaías 53? Como um cordeiro manso, ele se entregou naquela cruz. Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Era desprezado, Jesus, desprezado, sentiam inveja de Jesus. Os próprios religiosos sentiam inveja de Jesus, porque simplesmente Jesus dizia que era o Filho de Deus e eles sentiam profunda inveja. Eles eram hipócritas, lembra da hipocrisia que a gente falou? Lá em Mateus, no capítulo 6,
Diz assim, não seja como os fariseus, que são hipócritas e oram alto nas esquinas para serem vistos pelos outros. Hipócritas. Aquilo que eles faziam não era de coração. Aquilo que eles faziam não era por amor. Aquilo que eles faziam não era com sinceridade, era com fingimento. Eram tão hipócritas que sentiam profunda inveja de Jesus. Então, quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, aquilo para eles foi uma blasfêmia. Foi uma grande afronta. Por quê? Porque sentiam inveja de Jesus. Então, verso 3, Isaías 53, verso 3. Jesus foi desprezado, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o mais importante, mesmo sendo o primeiro e não o último, né? Ele se fez o último sendo o primeiro. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo a representação de Deus nessa terra, ele foi desprezado. Então, se Jesus foi desprezado, se Jesus foi humilhado e se Jesus foi invejado, porque nós não seríamos se nós somos filhos dele, né? Então, ele foi desprezado e foi o mais rejeitado entre os homens. Olha que forte isso, gente. A rejeição é algo que dói, não é? Já se sentiu rejeitado? Tenho certeza que sim, eu já me senti. Todo mundo tem uma raizinha de rejeição no coração aí que precisa tratar. Se ainda não tratou, precisa tratar, né? Então Jesus, ele passou por todos esses estágios. Ele foi humilhado, ele foi deixado, ele foi rejeitado pelos homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sentir dor. Jesus sabe o que é ser injustiçado. Jesus sabe o que é ser cuspido. Jesus sabe o que é ser largado. Jesus sabe o que é ser invejado. E olha o que diz em Provérbios 14, 30. Provérbios 14. Será que eu acho aqui? Provérbios 14, 30. Achei. Provérbios 14, 30. Tiago 3,16 também. Provérbios 14. 30. O ânimo sereno é vida do corpo. O ânimo sereno é vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que horrível. A inveja apodrece os nossos ossos. E eu acho que isso acontece na vida real mesmo, assim, de verdade. Não é só de maneira figurada, não. Eu acho que é de verdade mesmo. Tiago 3,16. Vai comigo, Tiago. Tiago é outra carta que eu amo muito. Um dia a gente vai ler aqui também. Tiago 3,16. Tiago 3,16. Tiago 3,16. Pois onde há inveja, olha só, onde há inveja e sentimento faccioso, o que é uma facção? A facção é separada, né? É algo que divide, né? Então, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por quê? Porque onde tem inveja não tem como ter coisa boa, gente. Não tem como ter coisa boa. Gálatas 5, vai comigo. Gálatas 5. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, né? Ó, olha o que diz no verso 17. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, iras, discórdias, dissensões, facções. Já falei inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já disse, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha que forte isso. Então, gente, onde há inveja não tem como ter crescimento. E era por isso que Pedro estava falando para aquele povo. Gente, deixa a maldade, deixa a mentira, deixa o fingimento, deixa a hipocrisia. Deixa tudo quanto é tipo de coisa ruim. Tem outros versos que falam sobre inveja, né? Eu falei Provérbios 14, tem Tiago 3,6, Gálatas 5 eu falei. Tem mais Gálatas 5, não, Provérbios 27,4, quem estiver anotando aí, né? E 1 Coríntios 13,4. Porque lá em 1 Coríntios 13,4 diz que que quem ama não arde em ciúmes, quem ama não é invejoso. Então, o que lança fora a inveja é o amor.
é amar verdadeiramente, né? Então, a gente quando sente inveja, que é esse sentimento tão ruim, a gente precisa levar esse sentimento até Deus. E precisa falar para Deus como nós nos sentimos diante de algumas situações. E precisamos permitir que Deus haja no nosso coração. Que Deus mude o nosso coração. Porque em muitos momentos nós sentimos inveja. Em muitos momentos pode ser que você sinta inveja de alguém, de algo que alguém tem, ou de quem alguém é. Simplesmente porque você tem uma raiz tão profunda aí, uma falta de paternidade no seu coração, que te aprisiona tanto, que te impede de reconhecer quem o outro é, porque lá na sua infância pode ser que você não tenha se sentido amado. As pessoas dizem que isso é psicologia, que nada a ver. Gente, tem tudo a ver. Muitos sentimentos que nós temos hoje em dia, eles ainda estão lá no nosso passado, que não foi tratado. Nosso passado que não foi transformado, né? Nosso passado que não foi ressignificado. Então, continuamos vivendo do mesmo jeito sem tratar o nosso passado. Quantos de nós precisamos de terapia? Mas não fazemos porque achamos que terapia é coisa de louco. Gente, então eu sou birutinha. Eu sou hiper a favor de terapia. Hiper a favor. Fiz 1 ano e meio lá em Brasília. Sempre digo, se eu pudesse, eu faria pro resto da vida. Terapia é bom demais, né? Então, Pedro tá dizendo pra eles, olha, gente, deixa a maldade, deixa a mentira, deixa a hipocrisia, deixa a inveja, deixa todo tipo de malignidade, deixa todo tipo de maldade, Jaime, Scarpa, Maria, deixa tudo, gente, tudo que não vem do Senhor. Deixa esses sentimentos ruins, ainda que eles existam dentro de você, leva esses sentimentos ruins até Deus em oração. Fala para Deus como você se sente. E como, olha só, verso 2, e como crianças, verso 2. 1 Pedro 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, como crianças que acabaram de nascer, desejem o genuíno leite espiritual. Desejem o puro leite espiritual. Como crianças, desejem o que é bom. Como crianças, desejem o que é puro. Como crianças, olha o que está dizendo, como crianças que têm um coração puro. Como crianças que têm um coração genuíno. Como crianças, né? Pedro dizendo para aquele povo que conhecia a Deus, como crianças, voltem ao primeiro amor. Era isso que Pedro estava falando para aquele povo. Vocês que já conhecem a Deus há tanto tempo, voltem ao primeiro amor. Como que eu volto ao primeiro amor? Busque por Deus, buscando pela presença dele, orando, conhecendo a palavra dele, comendo, se alimentando da palavra dele. E Pedro está dizendo, como crianças que acabaram de nascer, como crianças que têm um coração ingênuo para muitas coisas, como crianças que costumam perdoar muito mais rapidamente, como crianças que logo se esquecem da bronca que o pai ou a mãe deu e já estão pedindo de novo aquele doce, como crianças que perdoam rápido, como crianças que amam genuinamente e de verdade, como crianças que não agem com hipocrisia, como crianças que não agem com esses sentimentos ruins. É isso que ele está dizendo. Estejam no primeiro amor. Vocês que já conhecem a Deus há muito tempo, voltem ao primeiro amor. Um amor que busca Jesus, que busca a presença de Jesus. Clamem pela presença dele. E ele está dizendo, desejem ardentemente o puro leite espiritual. O que representa o leite espiritual? Mãe, Daiane, o que significa, gente? O leite materno, dizem que é a alimentação mais saudável que existe no mundo. É o leite materno. Em primeiro lugar, o leite da mãe para a criança. Né? Assim que a criança nasce, a criança quer o leite, a criança já nasce morrendo de fome. Minha mãe disse que eu nasci morrendo de fome, né? E minha mãe não tinha leite para me dar, né? E naquela época, né, já faz um tempinho, né, teve uma abençoada que estava no hospital e que ela amamentava todas as crianças que não tinham leite para tomar. E eu era uma dessas crianças. E ela me amamentou. E minha mãe disse que eu fiquei muito feliz depois que ela me deu leitinho, né? Então, assim, a gente deseja ardentemente esse leite espiritual como criança, gente. Patrícia, Rose, família B. A gente deseja. É isso que Pedro está dizendo para aquele povo. Gente, deseja o leite espiritual. Deseja, gente, esse primeiro amor. O leite representa a nossa fome pela palavra de Deus. Então ele está dizendo para aquele povo, ei, abandonem a maldade, abandonem a hipocrisia, abandonem o fingimento, abandonem a mentira, abandonem a inveja e desejem o leite espiritual. Desejem comer a palavra de Deus. Desejem aquilo que vem de Deus. Desejem conhecer a palavra de Deus. Gente, sabe quantos recém-nascidos na fé, né? Sabe quantos recém-nascidos não buscam a palavra de Deus? Não conhecem a palavra de Deus? Sabe quantas pessoas se dizem cristãs e não leem a palavra de Deus?
Sabe quantas pessoas dizem que amam a Deus e se dizem cristãs e escrevem bem grandão assim no Instagram, nas redes sociais, eu sou cristã, eu amo Jesus, mas não conhecem a palavra de Deus? Sabe quantas pessoas vivem do leite dos outros? Muitas pessoas, gente. E o que Pedro está dizendo para aquele povo? Gente, abandona a maldade. Abandona tudo isso e busca o puro leite espiritual. O que é genuíno. Busca o que vem de Deus, gente. Busca conhecer a palavra de Deus. Se alimenta dessa palavra. Se enche dessa palavra. Essa palavra é o que você precisa para viver. Essa palavra é o maior e melhor alimento que você pode ter na tua vida. Busca essa palavra. Por que a gente busca essa palavra? Desejai como crianças recém-nascidas o leite puro, né? Ou então o leite não adulterado da palavra. Olha que coisa forte. A fim de que por quem? Por este leite espiritual. E esse leite espiritual é o quê? A palavra de Deus. Então, a fim de que por meio desse leite espiritual você cresça para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Então, a outra versão diz, para que por meio dele, desse leite, seja dado a você o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha o que ele está dizendo. Busca a palavra de Deus. Come a palavra de Deus. Engole a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque é isso que te dá crescimento. O que faz a gente crescer é a palavra de Deus. O que faz a gente vencer na vida é a palavra de Deus. O que faz a gente ser transformado é a palavra de Deus. É relacionamento com o nosso Pai. É tomar o leite espiritual que vem do nosso Deus. É isso. E aí ele continua dizendo, chegando-vos a ele, a pedra que vive. Quem vive? Jesus. Rejeitado sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, vocês também, nós também, como pedras que vivemos, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Ou seja, olha só, Jesus, a pedra que vive, a pedra angular, rejeitado, humilhado, invejado, sofreu a maldade do mundo, mas nós somos filhos dele. Se nós somos filhos dele, então nós também somos pedras. Então, se nós também somos pedras, nós somos edificados uma casa espiritual para ser de sacerdotes santos, a fim de que ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Olha que lindo isso. Vicky, Vinícius, Francisco, olha que lindo isso. Quem confia na pedra angular, que é Jesus, não fica frustrado. Então, se Jesus foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Mas se ele ressuscitou, com ele nós também ressuscitamos. Por meio dele nós também recebemos a vida. Por meio dele nós recebemos a salvação. Eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus Cristo, né? Eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade. Mas para os que não creem, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular. Eu tô lendo só até aqui, verso 7, pra gente continuar na próxima quinta-feira. E quero deixar pra vocês só uma palavra aqui sobre rejeição. A gente viu que Jesus foi rejeitado. A pedra angular foi rejeitada. Jesus foi humilhado. O que fala sobre rejeição? Rejeição é quando você se recusa. Rejeição é quando você repele. Você não quer aquilo. Você exclui. Você rejeita, você põe de lado. Quem aqui já teve sentimento de rejeição? Eu posso contar vários que eu já tive. Você também já deve ter tido os seus. E digo com toda certeza, é um sentimento horrível que nós precisamos deixar Deus tratar. É necessário que a gente permita que Deus trate o nosso coração. E eu quero orar sobre isso agora. Eu quero pedir a Deus para que, se existe alguma raiz de rejeição no seu coração agora, que a gente se lembre que Jesus sofreu a maior rejeição. Jesus foi humilhado. Jesus foi vendido. Jesus foi traído ardilosamente por Judas, a quem ele chamava de amigo. Jesus nos ensina muito, porque Jesus, sabendo que Judas estava ali para traí-lo, sabendo que Jesus beijava no rosto dele, né? Jesus beijou no rosto de Judas para dizer o quê? É esse o homem, podem prendê-lo. Aí como que Jesus chama Judas? Amigo. Eu oro a Deus
para que o seu coração seja tomado por uma paz tão sobrenatural, que todos os sentimentos externos não vão mais te dominar. Eu peço, Pai, ao Senhor, que o teu povo que está aqui, que tem algum sentimento de rejeição ainda localizado no coração, possa ser curado hoje, Pai. Eu peço ao teu povo que está ouvindo essa palavra aqui, que saiba que o teu filho Jesus foi rejeitado, o teu filho Jesus foi vendido, o teu filho Jesus foi humilhado, homem de dores, experimentou as maiores dores dessa terra. Ainda assim se manteve firme e cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Jesus, cura os nossos corações de todo sentimento de rejeição. Jesus, cura o nosso coração de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda mentira, de todo fingimento, de toda inveja. E que nós possamos desejar ardentemente o leite puro, o leite espiritual, o leite que é a maior e melhor alimentação que uma criança, que um bebê recém-nascido pode ter. O leite que representa a tua palavra, Senhor. Que a gente preencha o nosso coração hoje com a tua palavra e que essa palavra que é viva possa transformar o nosso coração. Em nome de Jesus. É esse o meu pedido para hoje, viu? Eu quero agradecer pela vida de vocês. Eu tô aqui nos 55 minutos, né? E eu queria ter acabado antes, mas, né, não deu. A gente parou então no verso 7 do segundo capítulo de 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 2. A gente parou no verso 7. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha irmã. Francisco, meu amigo, quem luta as tuas guerras é o Senhor Jesus. Quem guerreia as tuas guerras é o Senhor Jesus. Só confia e descansa nele. Patrícia, meu amigo, um beijo. Um beijo, Edilane, Lari, Estela. Gente, eu não falei os nomes hoje, porque senão ia tomar mais tempo ainda. Mas um beijo pra todos. Deus abençoe todos vocês. Rosemary, Denise, todo mundo, de A a Z. Beijos.